Turma do propósito, e aí, meu irmão? Amós capítulo 6, e assim estamos em dia com a nossa meditação. No capítulo 6, o profeta traz uma palavra que tem muito a ver com o que temos vivido nos nossos dias. A palavra do profeta Amós era contra os governantes, a aristocracia, a elite de Sião, que pertence ao Reino Sul, e também contra a elite de Samaria, que pertence ao Reino Norte, denunciando que esses homens viviam sem temor, confiados nas suas riquezas, e essas riquezas eram construídas de forma injusta. Como? Eram construídas através ali da exploração do necessitado, do mais pobre. E o profeta chama esses homens para poder dar uma olhada, fazer um passeio. Versículo 2 ele diz: passar em Calné, em Vede, dali a grande Amate, depois descer a Gade dos filisteus. Seriam elas melhores que estes reinos? Ou seriam os seus termos maiores do que os vossos termos? O que o profeta está querendo dizer? Essas cidades, elas haviam já sido destruídas pelo poder assírio. O que o Senhor está dizendo é: vocês acham que vocês vão ser uma exceção? Vocês acham que o que vocês estão fazendo não vai ter consequência? E aí eu quero trazer isso para os nossos dias, meu irmão, e dizer para você que os poderosos dos dias de hoje, que parecem ser intocáveis, impunes, estão se esquecendo da história. A história mostra que homens muito maiores do que eles, muito mais protegidos, com muito mais recursos, caíram, porque, meu irmão, a justiça que vem da parte de Deus não falha. Nós aprendemos isso aqui no livro de Amós, no livro do profeta Amós, desde o primeiro capítulo, que o Senhor reina sobre todas as nações e que não há nenhum governante que não esteja na palma da sua mão. E o versículo 3, ele diz: vocês acham que o dia mau não virá. Por quê, meu irmão? Todo aquele que detém o poder acha que sempre vai conseguir sair ileso. Vós que afastais o dia mau e aproximais o assento da violência. Por quê? O homem pratica a injustiça, mas acha que de alguma maneira ele vai conseguir se safar disso. E não é assim. Ele pode até no momento estar desfrutando de um luxo injusto, como diz o versículo 4 e 5. Vocês que dormem em camas de marfim, vos espreguiçam nos vossos leitos, ou seja, têm o sustento sem nenhum tipo de esforço, explorando. Comeis cordeiros tirados dos rebanhos, furtados, né? Aquela taxa que eles traziam sobre o povo, enquanto o povo passava fome, eles comiam ali do melhor. Que cantais, que buscam os prazeres, né? Cantais à toa o som da lira, inventais para si instrumentos. Eles estavam ali só apenas desfrutando através dessa corrupção. Tem muito a ver com os nossos dias, irmãos. Como nós ficamos indignados em perceber que o nosso suado salário, o valor que pagamos e não suportamos essa carga tributária tão intensa, vai para poder sustentar uma máquina ineficiente como nós temos. Se você quer saber sobre algo que não funciona, é o serviço público no país. E a culpa, preste atenção, se tem ali um funcionário, alguém, um servidor que tem interesse de trabalhar, esse vai ser perseguido pelo outro. O próprio sistema o persegue porque o sistema quer apenas regalias, quer apenas desfrutar disso. Agora eu quero dizer para você, meu irmão, Deus vê todas essas coisas e vai chegar o momento da ruína. Versículo 6 ele diz: vocês que bebem vinhos em taças e vos ungis com os mais excelentes óleos. Significa a falta de temor. A palavra taças aqui não eram taças comuns, mas as taças cerimoniais ali. E o óleo era usado também no culto. Então ele está dizendo: vocês que zombam, vocês não têm respeito nenhum, bebem vinho nessas taças cerimoniais, vocês se ungem com os melhores óleos, só que nada disso adianta, nem esse conforto que vocês buscam, o prazer, essa ostentação, não adianta nada, porque vocês não se preocupam com o principal. Vocês estão preocupados apenas com o conforto, mas não estão preocupados com a situação espiritual de vocês. Aí ele diz: vocês que bebem vinho em taças, ungem com óleo excelente, mas não vos afligis com a ruína de José. Ninguém ali, naquela população, ninguém dos governantes estava aflito por causa da situação de José, por estarem andando contrário àquilo que era a vontade de Deus. Então olha aqui que o Senhor diz: portanto, como vocês são os exploradores, vocês são os primeiros que serão levados a cativeiro, e cessarão as festanças dos espreguiçadores. Ou seja, os primeiros a se tornarem escravos e serem submetidos a serviços forçados vão ser vocês, que desfrutam dos prazeres e do conforto à custa do pobre e do necessitado. E o versículo 8 mostra
uma decisão de Deus irrevogável. Toda vez que a Bíblia apresenta essa expressão, jurou o Senhor Deus por si mesmo, pode saber, meu irmão, que é algo que ele não vai voltar atrás. É uma expressão que usa um decreto irrevogável do Senhor. O Senhor dos Exércitos diz: eu abomino a soberba de Jacó e odeio os seus palácios, por isso entregarei a cidade e tudo que nela há. Ele está dizendo: eu detesto, e aqui é um jogo de palavras, eu detesto a soberba de Jacó. Quem era Jacó? Por que Deus não disse detesta a soberba de Israel? Porque ele quer lembrar de onde Jacó veio. Deus mudou o nome de Jacó depois para Israel, porque ele seria pai de uma grande nação. Mas o nome dele a princípio era Jacó, enganador, um pecador. E o Senhor está dizendo: eu detesto a soberba daquele que não é ninguém, daquele que esqueceu de onde veio. O Senhor tem uma abominação pela soberba de Jacó, e ele diz: tudo que vocês acham que conquistaram pelo poder de vocês, eu vou entregar aos outros. E ele diz que quando ele fizer isso, o temor vai ser tão grande que acontecerá que se restarem 10 homens nessa casa e morrerão, e quando um parente de um morto perguntar se estiver no fundo do aposento, há ainda alguém contigo? Aqui dá uma ideia de uma peste, né? Os homens daquela casa morrem, e eles responder ninguém, então aquele vai dizer: cala-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor. Até aqui, meu irmão, eles não estão nem aí para Deus, não estão andando com temor. A partir do momento que Deus usar do seu juízo e derramar a sua ira, eles vão ter medo de pronunciar o nome do Senhor e vir sobre ele as aflições que eles plantaram para colher. No versículo 11, o Senhor diz: pois eis que o Senhor ordena, e a grande casa será fendida em pedaços, e a pequena casa reduzida a frestas. O Senhor diz que o juízo será para todos. Vai começar nos nobres, mas vai atingir também as pequenas casas. E ele faz uma pergunta: correrão os cavalos pelas rochas? Lavrar-se-á nela com bois? Tem jeito de colocar cavalos para correr na rocha? Não dá. Eles vão acabar escorregando, machucando. Os bois conseguem lavrar as rochas? Também não. Mas vocês ordenaram o juízo em veneno e o fruto da justiça em absinto. Ou seja, Deus deixou leis que serviriam para agradá-lo, porque essas leis, elas iriam dirigir a relação do homem com o outro, uma relação de justiça, uma relação de equidade, onde o próprio Deus seria o centro. Mas eles conseguiram distorcer essa lei e transformá-la em veneno. E o fruto da justiça em absinto. E é por isso que o Senhor diz para eles: olha, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês estão se alegrando por causa das coisas que conquistaram injustamente. Olha o versículo 13, diz assim: vós que vos alegrais por Lodebar, que era uma região que eles haviam conquistado. Lodebar quer dizer coisa nenhuma. Tem uma tradução mais popular, que é sem mato. Lodebar quer dizer um lugar que não cresce nada, coisa nenhuma. Então olha o jogo de palavras: vós que vos alegrais por Lodebar e dizeis: não nos temos tornado poderosos por causa da nossa própria força conquistando Carnaim. Carnaim quer dizer chifre. Chifre era um símbolo de poder, de força militar. O que eles estão dizendo? O que o Senhor está dizendo? Não é vocês que estão dizendo que conquistaram coisa nenhuma pelo poder do seu próprio braço, pelo seu chifre, pelo seu próprio poder. O seu próprio poder não conquista coisa nenhuma. Por isso o Senhor está dizendo: eu vou levantar contra vocês, assim como levantei contra as outras nações, uma nação, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, que vos oprimirá desde a entrada de Ramate até o ribeiro do deserto. Ele está dizendo: vocês semearam opressão, opressão vocês vão colher. Meu irmão, quero fazer uma aplicação rápida aqui na sua vida e dizer o seguinte: sabe os governantes que nós temos, que nos dão vergonha? Pois é, meu irmão, esses governantes, esses tiranos, esses poderosos, esses homens que acham que não tem nada que possa tocá-los, quero dizer para você que o dia deles, a hora deles vai chegar, o momento vai chegar. Eles não vão ficar confortáveis nas suas camas de marfins, nas suas espreguiçadeiras. Eles não vão continuar devorando aquilo que eles roubam dos necessitados, dos oprimidos, porque é um absurdo, nós sabemos disso. Cada festa que nós vemos, milhões e milhões e milhões, quando tem gente no nosso país que não tem nem água potável para tomar. O Senhor vê todas essas coisas. E se você acha, meu irmão, que está no poder, quem o seu voto colocou, a sua visão é limitada. Peça a Deus por abrir os seus olhos, para que você possa enxergar que existe um trono acima de todos os tronos. E se você quiser entender melhor e perdeu, volte aí no capítulo 1 de Amós, que você vai perceber que o profeta mostra o tempo todo que o Senhor Deus é o Senhor sobre todas as nações. Sobre todas as nações. O seu povo, ele disciplina como filhos, mas os outros povos, as outras nações, não escapam também do seu juízo.
Que Deus te abençoe, meu irmão, e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.